bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira com mais um bate-papo aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Para quem vem acompanhando, já batemos papo hoje com várias autoras. Foi sensacional. Vocês podem assistir todas as entrevistas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do Livro Não Me Livro, tá? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast. Fechou? Muito bem. A gente vai bater um papo agora com um escritor nacional que eu tô muito curiosa para conhecer, que é o Lucas Souza. Ele que escreveu aí Projeto Infinidade e tem uma capa lindíssima. Então a gente já vai bater um papo com ele, conversar, saber mais sobre todo o trabalho literário que ele vem fazendo aí no meio da literatura, tá? Muito bem, deixa eu ver se ele entrou aqui. O pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Ele ainda não chegou. Lembrando, gente, que sábado, dia 26, eu estarei na exposição da Carolina de Jesus, fazendo um ao vivo na exposição Carolina de Jesus, que vai acontecer aqui no MAR, Museu de Artes do Rio, tá? Então eu estarei sábado a partir das 10 horas ao vivo para mostrar para vocês em tempo real toda a exposição da autora de Quarto de Despejo. Vai ser sensacional. Eu tô lendo o livro dela e tá assim uma loucura. E a exposição eu tô com muita expectativa. Então eu estarei ao vivo mostrando para vocês, tá? Vamos ver se o nosso autor entrou aqui. Deixa eu ver. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Nosso escritor ainda não entrou. Vamos ver, cadê ele? Vamos. Ai. Ele falou que tá aqui no Insta, deixa eu ver. Deixa eu mandar aqui o... Aí entrou. Lucas, Opa. Olá, tudo bom? olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Eu estou ótima. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Tá tudo certinho, com o áudio e com o vídeo também. Muito bem, querido. Bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de maio. Estou muito feliz de você ter aceitado aí o convite para falar sobre o seu livro. Aliás, a sua esposa, que é a sua assessora, manda um beijo aí para ela, que ela foi muito empática, simpática e receptiva a toda a nossa engrenagem aí. Então, um beijo para ela também, tá? Pode deixar que eu vou mandar, eu vou te falar. A minha esposa é uma pessoa muito sociável, cara. É um talento dela assim que não tem como descrever e não tem como aprender. Ou você nasce sendo ou não dá. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, fico em Magé, bem no interior do Rio. Eu sou da Tijuca! Tá pertinho. Estamos aí praticamente pertinho, né? 48 quilômetros, mais ou menos, assim, de distância. Por aí. Eu espero ter a oportunidade de conhecer vocês dois
para tomar um café, para trocar figurinhas, é que a gente está aí tão pertinho, tá? Pode vir. Aqui a gente marca, a gente assa um peixinho que a gente pesca aqui no Rio e vamos comer um peixinho frito. Ai, que delícia, gente! É uma ótima oportunidade para conhecer mais Gé. Às vezes a gente mora no mesmo lugar, no mesmo estado, ou então próximo, e não conhece as coisas. Você sabe que eu não conheço Petrópolis até hoje? Então, aqui em casa fica a 10 quilômetros de Petrópolis. Eu moro bem no pé da Serra Velha. Eu vou lá, tipo, toda semana. Chega a ser uma vergonha, né, gente? A pessoa conhecer Petrópolis. 40 minutos de onde eu moro. E eu sou carioca, nunca fui no Cristo Redentor. E digo mais, trabalhei no hospital mais perto do Cristo Redentor, que é o Hospital Silvestre. Lá, tipo, eu pegava a van pro hospital, que a van era uma van de hospital particular para subir, né, que era bem no alto do morro, do lado do bondinho do Cristo Redentor. E toda semana eu olhava e falava, semana que vem eu vou. É assim mesmo. E sabe qual é a outra maior ilusão que as pessoas têm de carioca? É que carioca vai à praia todo dia. A gente nunca vai à praia. A gente nunca vai à praia. Nada. Falou de praia, eu já acho a pessoa chata, eu não aguento mais praia. Gente, se eu pegar o metrô, eu em 15 minutos estou na praia. A última vez que eu fui na praia foi em março. Isso aí. Mole. A última vez que eu fui na praia foi... E acho que eu fui em janeiro a última vez na praia, hein? Foi pouco depois do ano novo que eu fui a última vez. Depois... Mas, ó, nada bate o carioca que nunca foi no Corcovado, tá? Nada bate. Não, eu sou carioca da gema, como o pessoal gostaria de falar aí, né? Carioca da gema. Ai, muito bom isso, gente. Lucas, querido. Pode falar que eu estou aqui com o teu livro... Projeto Infinidade. Tu tem ele físico aí? Então, ele ainda não chegou, mas já está no correio, já está comigo, porque a pré-venda terminou esses dias, já foi impresso e está chegando aqui comigo já. Entendeu? Que delícia. Quer dizer, ele saiu do forno agora, foi para pré-venda, tá chegando na tua casa. Ele foi de editora ou você fez independente? Não, ele é por uma editora tradicional, a editora Litera. Feito lançado pela editora Litera. Tô ouvindo horrores da editora Litera, gente. Trabalhos magníficos. Parcerias que estão dando certo. É o quê? Eu não durmo faz um bom tempo. É teu primeiro livro? Primeiro livro já lançado. Estou trabalhando atualmente em mais 2 obras. 2 obras que compartilham esse mesmo universo. Esse mesmo universo do Projeto Infinidade. Como que tá a expectativa de você segurar o teu filho literário nas mãos? Olha, eu estou um pouco ansioso. Vou falar para você que foi difícil essa questão de encontrar uma editora que topasse o projeto e quisesse publicar ele. Então foi um período assim de muita pesquisa, muita luta, e tenta com um, tenta com outro, até conseguir alguma coisa mais, como é que eu posso falar, mais sólida. E agora que eu consegui, cara, saber que, tipo, teu livro já está no correio, vai chegar na sua casa nos próximos dias, dá uma ansiedade grande. O medo é grande, principalmente da reação de quem for ler o livro. Agora, esse teu processo editorial durou quanto tempo? Até você mandar para a editora e deles falarem, olha, pode aguardar que está chegando aí semana que vem. Então, foi 1 ano de escrita, aproximadamente 1 ano de escrita. Foi mais 6 meses com as ilustrações. Né? O livro físico, ele não está indo com as ilustrações, ele está sendo feito numa versão mais simples agora. A gente está planejando uma outra versão que seria uma de colecionador que vá com essas ilustrações. Mas com tudo, livro, ilustrações, até assinar o contrato e até agora ser impresso para deve chegar no final dessa semana, no início da semana que vem, foram 3 anos. Foram 3 anos de gravidez bem difíceis, assim, com bastante dores, assim, agora vai nascer, não vai, agora vai nascer, não vai. E a gente fica nessa ansiedade aí. Isso é angustiante para escritor de primeira publicação, né? Do vai, não vai. Aí procura editora, não é isso, faz ilustração, volta com revisão. Todo o processo editorial realmente
É muito angustiante. Agora, essa capa, gente, não tem nem como eu mostrar aqui para vocês, mas vocês vão ver em breve, que eu vou compartilhar nas redes o banner, a foto, o encarte, enfim, para vocês conhecerem a capa do livro do nosso autor. Gostou Como da é que capa? surgiu essa capa, Lucas? Então, eu tô tentando aqui porque eu acho que eu tenho aqui a capa para mostrar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Achei. Deixa eu só achar a versão certa, né? Porque eu fiz vários protótipos, eu tenho aqui. Vamos ver se vai ficar legal na câmera, ó. Aqui, ó. Dá para ver direitinho? Olha essa capa, gente! O que é isso? É um dragão aí no meio? Então, vamos lá. Nessa capa você tem duas criaturas, uma bem grande, bem colorida, né? E ela tem alguns símbolos de infinito nela. Tem um símbolo na cabeça, nas asas, na cauda, vamos colocar assim. E você tem um dragão morto dentro dela. Isso tem uma simbologia muito grande ao que acontece dentro dos eventos do livro, dentro dos desenhos do livro. Isso tem uma importância muito grande porque o dragão representa uma coisa e essa pomba, vamos colocar assim, representa uma outra coisa que é adversária desse dragão. Tem gente falando aqui, ó. Ele escreve, ele ilustra, ele é completo. Ah, gente, vamos falar já já sobre isso. Mas, ô Lucas, o teu projeto Infinidade, ele fala sobre o quê? Então, o Projeto Infinidade é um livro de fantasia e sci-fi, né? Ele tem um pouco de suspense também, mas o gênero principal dele é fantasia e sci-fi, que é aquele tipo de fantasia futurista. Lembra um pouco obras como Cyberpunk. Eu até poderia jogar mais longe, não é exatamente isso, mas algo como Star Wars, mas algo mais próximo do planeta Terra, assim, né? Ela ainda acontece aqui dentro do globo. E conta a história de um biólogo que está indo estudar uma criatura que está sendo desenvolvida dentro de um complexo industrial, uma forma de vida artificial e uma forma de vida perigosa. Gente, o Orlando tá falando, o Lucas é nosso colega na editora Litera. Olha, quem não conhece o escritor Orlando, por favor, já segue ele lá. É um escritor assim... Orlando, um beijo. Já esteve no podcast maravilhoso de terror. Tá, inclusive, participando de um prêmio grande aí que eu vi. Não lembro qual foi agora. Estarei na torcida. Orlando é maravilhoso, gente. Quem gosta de terror, já segue ele lá. E vocês dois são da Litera, né? Inclusive a gente está trabalhando num projeto bem grande junto no momento. Eu não posso falar muita coisa ainda, mas a gente está pensando em fazer uma série animada que junte algumas obras de uma única vez. Então é um projeto bem grande que a gente está trabalhando no momento. Que maravilha! Você não pode falar, depois você volta aqui para falar sobre isso, você e o Orlando, que a gente gosta de novidade. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Projeto Infinidade, eu vou ler aqui para vocês um pedaço da sinopse e a gente vai trocando uma ideia. Primeiro, esse título, Lucas, Projeto Infinidade. Tá bom, vamos lá. O título Projeto Infinidade, ele vem de dois lugares, né? Vem da diretora, Aurora, que dentro do universo do livro, esse é realmente o nome de um projeto que acontece dentro do complexo, que é o qual o Gustavo, que é o biólogo, está trabalhando. O Projeto Infinidade, ele vai pegar essas gavetas, como são chamadas. Essas criaturas são chamadas de gaveta porque elas armazenam algo dentro delas. Isso que elas armazenam dentro delas é algo que eu não posso revelar, que é um plot twist. É um plot twist bem grande dentro da história, mas é chamado de infinidade. Então esse projeto ele tenta entender o que é essa infinidade e usar essa infinidade para os propósitos da diretora Aurora, que é uma mulher a mulher mais, na verdade eu não sei nem se é a pessoa mais imponente no universo do Projeto Infinidade, é a Aurora. Ela tem literalmente o mundo, não só o mundo, né? Ela tem os mundos, que são 3, no ano de 2077, que dentro da história já estão colonizados, sendo a Terra, a Lua e Marte.
esses 3 estão de uma vez sob o comando da diretora Aurora, que ela é uma mulher que ela não é gentil, ela é uma mulher muito rígida, mas ela também é uma mulher que luta pelo bem maior, entendeu? Aquela pessoa que, tipo assim, se matar um vai salvar 10, eu vou matar um. Ela é a protagonista da história? Não. Ela tá mais para uma antagonista da história. Ela é uma coisa que vai dar bastante trabalho, justamente porque o Gustavo, ele é um cara muito bonzinho. Só que ele estando sob ordens dela em um complexo que é governado por ela e acontecendo alguns eventos muito tristes, né, que acontecem dentro do complexo, ele começa a bater muito de frente com ela, porque ele não entende os motivos dela. E esse teu livro tem continuação? Ou você vai fazer volume único? Então, eu estou trabalhando atualmente numa pré-sequência, né? É o famoso, aquele que conta o início da história, né? Porque se pega a história já dentro do complexo, que conta as origens da diretora Aurora com mais calma, na parte que eu estou escrevendo agora, está contando sobre a terraformação da Lua, como é que aconteceu essa terraformação e as guerras por território lá, entendeu? Como que foram as guerras por território lá e como que a Lua, diferente da Terra, se formou em um único governo, dominado por uma única pessoa, né? E tá focando muito na Aurora, entendeu? No período do livro que eu tô escrevendo agora, por exemplo, o Gustavo ainda nem nasceu, que é o protagonista desse livro. Então é a pré da história, gente. É o que veio antes do projeto Infinidade. Bom, isso aí. No ano de 2077, lá na frente, gente, pensa lá no futuro. Gustavo, um biólogo, é contratado pelo Complexo Empresarial Infinidade, uma empresa conhecida por sua ganância desmedida, responsável por ter mudado completamente a humanidade. Como que essa empresa mudou a humanidade? Foi geneticamente? Foi socialmente? Como é que aconteceu essa mudança? Em vários aspectos. O primeiro aspecto foi o aspecto político. Essa empresa, por mais que ainda existam países no universo, ela tem praticamente toda a força militar que é dos países é produzida por ela, incluso androides com inteligência artificial fortemente armados. Então, todo mundo tem um pé atrás de fazer alguma coisa contra essa empresa. Ela também é dona da frota interplanetária, que é a que leva suprimentos, plantação, minérios, tudo entre a Terra, Lua e Marte. Então, tudo que sai do planeta assim, está praticamente sob cuidado. São 70% da frota da empresa que está sob comando da diretora Aurora. E não só isso. Grandes avanços genéticos, como você falou, vieram por conta da empresa. Né? Dentro do projeto, a gente tem, por exemplo, próteses mecânicas que já são utilizadas como se não fossem nada. Isso é até uma coisa que eu coloquei uma notinha de rodapé no livro. O livro ele foi escrito em forma de diário. Então, para o Gustavo, já é tão comum aquela realidade que ele deixa de anotar. Mas as pessoas nesse mundo, para elas é tão comum você tirar ou trocar um membro por uma coisa mecânica que nem se fala mais nisso. É como se hoje a gente fosse pegar e fazer um botox, uma coisa do gênero, assim, não chama mais tanta atenção como chamaria 50 anos atrás. Sim. Agora, essa realidade que você está trazendo no teu livro, lá em 2077, você acha que a gente está muito longe disso? Então, dentro do livro acontecem alguns eventos que aceleram um pouco essa terraformação, por exemplo, da Lua e de Marte. São eventos relacionados a essas sementes, né? Essas sementes e a essas infinidades. Então, essas infinidades elas dão uma acelerada no processo exteriormente do planeta, né? Eu acredito que quando a gente fala aqui do planeta, a gente está correndo atrás de muitas pesquisas do âmbito genético, né? A gente tem mexido muito com o DNA humano, feito algumas fusões em animais pequenos, então eu acredito que em 5, 10 anos, a gente já está ouvindo falar aí desses fetos que a gente pega e já ajeita o DNA deles para eles serem mais inteligentes, terem traços físicos que os pais querem, né? Apesar de ser uma tecnologia ainda muito cara e sendo experimentada ainda. Se a gente está assim em 2023, imagine em 2070, né? Eu acho que as coisas vão estar até bem diferentes do que eu coloquei. Eu acho que essa questão de, por exemplo, do feto que você colocou, hoje já é possível escolher exatamente como você quer a tua criança.
Exato. Eu quero a criança de olho azul, do não sei o quê, ou então com tais características. Isso já é possível. O problema é Exatamente. que não é acessível, Exato. exatamente por ser caro, É, né? entendeu? Então, por exemplo, a questão dos robôs. A gente olha assim, talvez até pareça algo muito distante, mas a gente está hoje, por exemplo, com o chat GPT. Você pode perguntar qualquer Sim, coisa para ele ali, você pode trocar um diálogo com ele ali. Tem gente que faz até fic, né, no chat GPT ali, conversa sobre tudo, reclama do dia ali, reclama do marido, da esposa. Então, isso está mais próximo. O que falta para aquilo ali não ser, por exemplo, um empregado doméstico na sua casa ou ser uma fazendeira na tua fazenda? Está faltando a gente conseguir adaptar aquela tecnologia que, por enquanto, ela está apenas mental, né, vamos colocar assim, com capacidade lógica, e transformar essa capacidade lógica para que ela seja utilizada de forma física. Então, para que tenha ali braços, pernas ou o que for necessário para realizar aquele serviço. Eu acho que aí em 10 anos a gente vai ter mudado bastante. esse ponto que você colocou do GPT, gente, se vocês adicionarem a Luzia, ela é o chat GPT, uma inteligência artificial que conversa com você no WhatsApp. Tem o número da Luzia, você vai lá, adiciona, conversa com ela. Eu sei porque eu fiz o teste. Eu adicionei a Luzia no meu WhatsApp, mandei mensagem para ela. Oi, Luzia, eu sou Monique, tudo bem? Ela, oi, Monique, que prazer te conhecer. Como vai você? Luzia, puxa um assunto aí. Monique, o que você fez de bom hoje? Qual é o teu filme favorito? Ela vai conversando, ela produz imagem. Você fala com ela em áudio, ela te responde. É isso aí. E Então, esse modelo que você falou da Luzia, né? A inteligência agora, como ela é um código aberto, assim como essas de imagem também, foi na mão do público. Então, assim, está acessível para qualquer um mexer no código. E isso, ao mesmo tempo que é negativo, porque permite que qualquer um altere o código de forma negativa, por exemplo, para tentar quebrar o código de segurança de um banco, por exemplo, ou numa inteligência de imagem, tentar gerar, por exemplo, uma mulher nua sem consentimento nela, a gente sabe que isso é possível atualmente, e ao mesmo tempo que é extremamente antiético, o código ser aberto também faz com que a tecnologia evolua muito mais rápido, porque você tem muito mais pessoas trabalhando naquilo ali. Então, se eu tenho um conhecimento aí de Python, por exemplo, eu posso sentar hoje e tentar programar alguma coisa ali que facilite meu trabalho. Então, imagina essas grandes corporações, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, mas a gente sabe que existem grandes segredos por aí. Então, preparando aí o iPhone 2, digamos assim, né? sim, exatamente. As grandes corporações já usam a inteligência artificial para produzir o que nós humanos produzíamos, o que os funcionários, no caso deles, né, produziam. Relatórios são feitos agora por inteligência artificial. Planilhas, resumos, tabelas. Você não precisa mais se matar na frente de um computador para fazer um relatório de uma mega corporação de um determinado assunto. O chat GPT ele vai fazer. Então, eu acho que esse mundo que você está trazendo no teu livro, da inteligência artificial, dos robôs, do futuro, eu acho que em menos de 10 anos a gente já vai ter aí grandes mudanças no planeta. Eu espero que seja mudança positiva, porque vai acabar com muito emprego. A gente ainda não quer admitir isso, mas a inteligência artificial vai acabar com muito emprego. Isso pode gerar mais fome, mais miséria e mais guerra. Então, eu não sei até que lado a inteligência artificial está do nosso lado, porque não é ela, é quem manuseia. A gente vê aí o Elon Musk, eu acho ele louco. Eu acho que é um dos caras mais visionários, mas o cara mais louco que eu já vi. Mais louco do que Steve Jobs. O Steve Jobs, na época, ele era louco, né? Todo mundo achava ele louco. E o Elon Musk é outro exemplo disso. Só que o Elon Musk não tem limite. Ele não tem limite. Como a inteligência artificial. Não há limite. E isso é muito perigoso.
E falando sobre essa questão dos empregos, né? Isso é abordado no livro, porque chega um determinado momento, como você falou, que a gente pensava assim, a gente pensava que, vamos supor, quem seriam os primeiros a perder os empregos por conta dos robôs, vamos colocar assim. A doméstica, vai ser o pedreiro, o servente, talvez o mestre de obra, vai ser o cara que fica ali no trânsito fazendo aquele sinal para o carro parar quando está tendo uma obra. E o que a gente está vendo está sendo o contrário. Como você falou, por exemplo, a inteligência artificial, por ela não ter uma capacidade física, ela está tomando primeiro os empregos da área lógica. Então, por exemplo, ela está tomando um emprego. Vamos supor que antigamente você tivesse 20 pessoas no seu RH para você montar a tua planilha ali de entrada, saída de funcionários. Hoje você preenche 2 linhas e você usa um comando nela que ela vai preencher tudo aquilo ali. Então você está de 20 funcionários que você teria anteriormente, você vai ter 2 funcionários, 3 funcionários. Dependendo da pessoa, da capacidade da pessoa de utilizar, você vai deixar um funcionário ali. Entendeu? Assim como máquinas já no passado, a gente vê que tratores, todas essas máquinas de fazenda tiraram empregos de inúmeras pessoas. Sim. E é muito complicado isso, porque a gente gosta muito de tecnologia. O problema da tecnologia é quando ela afeta o nosso emprego. Porque mesmo que a gente tenha que ser empático, a gente ama a tecnologia e a quantidade de qualidade de vida que ela nos proporciona. Por exemplo, a gente ter alguns alimentos de forma tão barata é justamente porque muitas pessoas perderam o emprego no passado. Se a gente compra aquela blusinha na Shein, por aquele preço bem barato, é porque você já não tem milhões de pessoas anotando o teu pedido ali, já virou um algoritmo que pega ali, na hora que você clica, já passa para a empresa, já foi separado. Agora, quando eu sou um ilustrador, que eu trabalho com ilustração, e eu vejo, tipo, cara, estão tomando meu emprego, porque agora as imagens são geradas por inteligência artificial. Eu acabo sendo um pouco hipócrita, mas eu acho que todos nós acabamos sendo, porque justamente por isso. Porque tá mexendo comigo. Quando não mexe comigo, tudo bem, entendeu? Tudo bem, Porque é muito melhor para mim alugar um robô aí que, vamos supor, um robô aí que vai limpar minha casa, e eu vou pagar R$ 20 pelo aluguel dele, limpo tudo, porque não é meu emprego ser doméstico, entendeu? Agora, o cara, por exemplo, alugar uma máquina emprestada em um site e montar as ilustrações do livro dele por $5 aí, ele aluga por um dia e faz as ilustrações, tá tirando meu emprego, eu ia ganhar R$ 1.200 para levar para minha casa. Então, essa questão de inteligência artificial, ela mexe muito com a nossa hipocrisia humana, que é da gente querer sempre o melhor. A gente quer sempre o melhor e o mais barato, não pensando nos outros. Ganância, né? Exatamente. E, ó, a quantidade de capa feita por inteligência artificial que está chegando no mercado não está no gibi. Isso aí. De ilustradores e capistas que estão sendo substituídos por inteligência artificial, porque no projeto eu já recebi vários, de jogar ali a ideia na inteligência artificial, ela produzir de um jeito que um ilustrador, um capista, não conseguiria, por exemplo, atingir. No entanto, não há uma essência naquela capa. Você consegue perceber que aquilo ali foi produzido por inteligência artificial, porque dá para saber. É isso aí. Então, você falou. Desculpa, pode falar. Não, pode terminar. E aí, automaticamente, o que a gente está vendo é essa demanda de ilustradores e capistas já não estão sendo tão solicitados. E o próximo passo é só uma questão de aceitação. São as editoras começarem a trabalhar com inteligência artificial para ilustrar, para revisar. É porque muita gente ainda não sabe mexer. Porque se as pessoas soubessem mexer, as editoras já tinham dispensado revisores, capistas e ilustradores. Tu falou tudo aí, né? E o que acontece? Por que é um calcanhar de Aquiles, né? Eu vou citar um exemplo. Como eu cresci desenhando e decidi escrever um livro, para mim foi zero ilustrar meu livro. Porque já desenhei, então eu parava num momento vago ali e desenhava. Então seria muito injusto para mim julgar um autor que usa uma inteligência artificial para fazer uma capa. Por quê? Porque eu sei que os artistas não querem que a arte dele seja feita de forma barata. Não quer. Ele quer receber o valor que é digno pelo trabalho dele. Mas o cara que escreveu na mesma situação financeira que eu, vou citar um exemplo, que era um período bem apertado financeiramente para mim, ele não vai ter dinheiro para contratar o ilustrador. Mas ele quer ver uma ilustração do trabalho dele, então a inteligência artificial
ela se torna muito mais acessível para ele. Então, eu que estou vendo como ilustrador, eu tenho que ter essa maturidade de virar e falar, cara, eu não posso julgar esse cara porque ele usam inteligência artificial. Eu posso até me oferecer para ajudar ele. A gente conversar se é ético ou não, porque usa o banco de dados, vai pegar imagens de artistas geradas anteriormente, vai aprender os padrões dela para gerar novas imagens, né? Alguns vão dizer que é ético, outros vão dizer que não é ético. Agora, eu julgar o cara que fez o livro dele, como você falou, né? Fez a capa do trabalho dele ali, porque ele não tinha renda para contratar um ilustrador, seria muito injusto, entendeu? A mesma coisa que você falou em relação à revisão. Eu acho que eu passei um mês na época juntando para conseguir pagar uma revisora para o meu livro, né? Porque por mais que eu tenha escrito, eu não sou formado na área da literatura nem em línguas portuguesas, né? Eu sou nível médio e nível técnico como técnico de enfermagem. Então, eu tinha alguns erros ortográficos e eu tinha um problema muito grande com o travessão, né? Essa questão de botar os diálogos no livro. Então, tinha esse problema. Então, eu conversei com o revisor, consegui pagar direitinho. Mas, hoje, talvez eu não fizesse exatamente da mesma forma, porque a gente já tem essa facilidade. Que é eu pegar o meu capítulo, jogar lá no chat GPT e botar o código. Revise ortograficamente o capítulo abaixo, ajeite os diálogos colocando travessões antes. Não esqueça de identificar o nome de cada personagem nos diálogos corretamente. Se possível, adicione emoções. Então, esse comando, entendeu? Esse comando que ia ser aí... Vamos supor que eu coloque o capítulo tenha 2 páginas. Cobrando aí R$5 por página na revisão, seriam R$10. No chat GPT seriam 20 segundos para ele digitar o código inteiro. Então, a gente está com um desequilíbrio muito grande na balança. Quando a gente fala... Mas qual é o boom? O mercado está cheio de gente que não sabe mexer com inteligência artificial e que não sabe revisar ou fazer uma ilustração ou uma capa na inteligência artificial. E esse tipo de pessoa recorre a pessoas como nós, que sabem usar e manusear o chat GPT ou a inteligência artificial para revisar e fazer. Então, de qualquer maneira, é uma balança muito desigual, eu concordo, mesmo. Mas sempre vão existir pessoas que não terão tempo para aprender e que não terão paciência para investir nesse tipo de tecnologia. Ainda assim, vão pagar profissionais, mesmo com a inteligência artificial, para produzir a revisão, a capa, a ilustração, o que seja. É isso que eu vejo, né, diariamente. Porque eu reviso hoje, trabalho hoje com inteligência artificial. Hoje eu trabalho. Na minha leitura, eu pego o meu livro, faço uma leitura crítica na inteligência artificial. Ela me dá a minha leitura crítica. Não, ela você me dá tá a minha certo. revisão. Até coisas. É. Coisas que eu não tinha reparado. Ela me mostrou. E coisas que uma profissional de leitura crítica poderia também não identificar. Exato. Então, assim, é verdade. o mercado está mudando completamente. Temos que nos E adaptar. aceitar a inteligência artificial vai Uma ser... ferramenta. Exatamente. Isso aí. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, uma ilustração. Aqui, ó. Essa ilustração aqui, ó. Tá vendo aí? Olha É uma isso. ilustração que leva 2 coisas em consideração. O banco de dados eu montei, né, dessa personagem. Então, eu gerei ela por IA e depois eu peguei essa arte e eu corrigi a mão ela. Por exemplo, mãos, adicionei os efeitos, que é aquilo que a IA não trabalha. Aqui, o banco de dados, ele não sabe exatamente no que focar. Ele trabalha só com as informações que foram dadas. Então, é o que você falou. Você joga lá no chat GPT, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Cria um capítulo para mim aí, onde os 2 personagens se beijam na praia, bem romântico. E ele vai criar aquele capítulo para você. Mas ele vai criar aquilo de um banco de dados criado anteriormente. Então, cabe a você que está utilizando, porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Algumas pessoas acham que é alguma coisa diferente, mas não, ela é só uma ferramenta. Você manusear corretamente aquela ferramenta. E como você disse, o cara que tem para pagar pelo teu serviço, ele não vai se
incomodar de você estar usando a inteligência artificial, ele vai se incomodar do Isso. resultado. E você Isso. colocar ela no teu processo criativo pode melhorar o teu resultado e diminuir o tempo gasto para você chegar nisso. É isso. Sim. É esse o mercado que está sendo modificado atualmente. Exatamente. Ah, mas a gente é contra usar a inteligência artificial para escrever livro. Você consegue escrever 5 livros ao mesmo tempo, com a inteligência artificial te ajudando. Ela não vai escrever o livro para você, não. Não é verdade. a inteligência artificial que escreve. Você coloca lá, escreva em primeira pessoa uma cena onde um sequestro acontece. Ela vai te dar uma cena aleatória. Você vai pegar, vai enxugar aquela cena e vai usar a sua essência para montar aquele capítulo. Acabou. Esse negócio de escritor ficar batendo cabeça na parede para usar, acabou, minimizou. Vocês não precisam mais ficar 3 horas num capítulo. É só enxugar o que a inteligência artificial pode proporcionar. E o seu livro anda assim, ó. Rápido. Então, assim, quando eu escrevi o Projeto Infinidade, na época a inteligência artificial ainda não tinha sido popularizada nem nada, então eu escrevi tudo sozinho, processo de revisão tudo sozinho. Hoje, enquanto eu escrevo os livros que eu estou trabalhando atualmente, depois que eu termino de escrever o capítulo, eu jogo lá e eu coloco assim, faça uma revisão ortográfica para mim, por favor. E ele manda ali, listando os erros ali para mim. E aí depois eu coloco assim, existem incongruências no meu capítulo? E às vezes ele vira e fala, olha, no início do capítulo você colocou que o personagem estava sentado em um banco. Mas no final do capítulo, quando ele se levanta, ele estava num trem. Então você olha, e tipo assim, talvez até um revisor profissional fosse deixar passar, porque é uma coisa que você colocou no primeiro parágrafo e tinha um detalhe no último. E outra coisa que ajuda muito vamos supor que você queira colocar um personagem que tenha a fala muito formal. Vós que estardes presentes aqui nesta sala, por favor, assentei-vos para que possamos dialogar com sabedoria. Antigamente você ia ficar com o seu dicionário ali olhando e você pergunta, manda mensagem para o professor de português, você faz alguma coisa para você saber se o que está escrito ali está certo. Hoje em dia você pode colocar e você fala assim, ó, eu tenho um diálogo tal, só que eu não sei escrever igual um carioca fala ou igual um cara aí, um bancário fala. Então adiciona a gíria nesse diálogo aí para mim que ele vai adicionar e você vê se ficou bom ou não. Ou se você quiser que seja muito formal, você fala, adiciona formalidade nesse diálogo para mim. Não ficou formal o suficiente? Adiciona mais formalidade para mim. Fale, por exemplo, como se estivesse nos anos 1800. E isso facilita muito o processo de você escrever cenários em períodos diferentes. Como o meu livro ele trabalha no futuro, hoje ele já estando pronto, eu fico imaginando se na época eu tivesse esse artifício para tentar descrever tecnologias que eu tive que passar horas procurando. Então, por exemplo, quando eu falo sobre energia de fusão, eu tentei lá no YouTube, abri o canal lá do Pedro Luz, vi lá como é que funciona a energia de fusão, e aí você vê o vídeo, anota, pô, mas você não entendeu o suficiente, então você vai abrir um vídeo de um outro físico, você vai procurar como é que funciona para você terraformar um planeta. Tinha milhões de dúvidas, então você entra lá no vídeo do cara que fala sobre isso, você vê. Hoje você pode ou fazer isso soma conhecimento para você, então é algo que você, se tiver tempo, fazer. Mas se é algo que você se não é tão importante para o teu livro, vamos supor que o teu personagem está indo no museu de história. O teu personagem está passando no museu de história e você quer colocar um fato histórico relevante para sua história. Por exemplo, a lenda de um personagem que possa agregar com um dos personagens da sua obra. Quando a gente fala de fantasia, a gente fala sobre isso. A lenda de um homem que morreu e deixou um espírito. Você pode pedir para o ChatGPT, por exemplo, te dar algumas ideias de como você trabalhar essa história sem afundar tanto a cabeça na lama. Dá para você chegar mais longe fazendo isso. Exatamente. Então, assim, gente, vejo muita gente levantando bandeira aqui, ChatGPT, na escrita, não sei o quê. Eu só tenho uma coisa para dizer, acostumem-se. Porque editoras, blogueiros, escritores, divulgadores, meu podcast foi um deles. Por que o cara vai me pagar para eu produzir um episódio do livro dele, se ele pode ter uma Luzia para falar do livro dele? É isso aí. Exatamente. Entendeu? Por que por exemplo,
mudei o meu podcast inteiro. Uhum. Porque aí eu já estava acompanhando um processo desgastoso no meu podcast. E a inteligência artificial entrou numa de que, olha, não preciso mais da sua voz, agora eu posso botar o meu texto ali no chat GPT e produzir meu próprio episódio sem investir nada. Acabou. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E quando você trabalha produzindo conteúdo, eu, por exemplo, como ilustrador, você fica tipo, cara, quebrou. Só que não é uma verdade absoluta que quebrou. A realidade absoluta é que torna-se o momento onde o seu modo de trabalhar fica retrógrado. E isso acontece cada vez mais rápido, porque cada vez mais rápido a tecnologia avança. Então, ficou para trás? Vamos se renovar. Vamos mudar a forma de fazer. Então, é aquilo. Nesse projeto que eu estou trabalhando agora, a gente está com uma ideia, ainda está bem longe, né, que tem muita coisa para organizar ainda, mas nesse projeto que a gente está trabalhando agora, que é um projeto que vai mexer com, como eu posso explicar, com arte, vai mexer com animação, com efeito sonoro, com edição, com tudo isso, eu consigo fazer as artes, eu entendo um pouco de edição. Agora eu vou te falar, é muito trabalho você fazer os desenhos, você fazer as pinturas, você fazer os cenários, você fazer a edição, você fazer tudo. E existem coisas onde a inteligência artificial pode deixar meu trabalho muito mais leve e muito mais rápido. Hoje você já tem métodos de pintura, por exemplo, através da IA, que você manda para ele o esboço, a line art, né? E ele faz a pintura daquilo para você, ele só pinta. Então, tipo assim, se eu fosse pegar e eu pintar, ia ser 6 horas pintando. Então, vamos supor que eu conseguisse fazer aí duas pinturas por dia no máximo. Agora, se eu fiz a line art, que demora ali 1 hora por line art, e eu faço 6 line arts, eu jogo as 6 no mesmo dia para pintar, eu faço algumas variações, pego a melhor, e o que demoraria 1 semana vai estar pronto em um dia. Entendeu? E aí depois é só como eu te mostrei naquela arte, eu retocar. Isso não seria possível antes. E por mais que seja amedrontador, isso também abre a possibilidade de qualquer um hoje em dia produzir um conteúdo de altíssima qualidade, se ele tiver tempo e esforço suficiente para isso. O que nos salva é que, é aquilo que eu falei, tem muita gente que não tem paciência, não tem tempo e não sabe manusear. E aí acaba realmente investindo em profissionais que têm acesso. Então, o mercado está o tempo todo ali, ó, testando a gente. E a inteligência artificial veio para mudar tudo, de todas as áreas. Não é só dentro da escrita. Você faz um book trailer hoje com personagens produzidos pela IA e é isso. Exato. Você não precisa mais contratar uma pessoa para elaborar um book trailer. Você, não. Você joga ali na IA, ele vai botar o vídeo, você tem um mecanismo ali, acabou. Exatamente. Então, é punk. Bom, continuando aqui, sua missão é auxiliar no desenvolvimento de uma forma de vida artificial denominada gaveta. A gente fala de inteligência artificial, mas no livro é gaveta. Por que gaveta? Então vamos lá. As gavetas, elas não são coisas tecnológicas. As gavetas, elas são humanos artificiais alterados geneticamente. Entendeu? Eu vou te citar um exemplo, né? Por que gaveta? A gaveta, ela armazena algo dentro dela, né? A palavra gaveta, na verdade, veio de uma brincadeira que quando eu comecei a escrever, eu estava escrevendo na cozinha, procurando um nome para dar para essa criatura, eu olhei para o armário e vi uma gaveta e botei gaveta, né? E aí depois desenvolvi todo um plot em cima disso aí. Para tu ver como é que a mente é meio louca, né? Eu falo que eu dei a sorte de cair do berço quando eu era criança, né? Se eu não tivesse caído, não era criativo desse jeito. As gavetas, elas têm características muito individuais. Então, em cada gaveta eu tentei passar uma lição diferente. Eu vou citar 2 exemplos aqui. A gaveta 1, a gaveta alfa, ela está muito relacionada à amizade. Então, você vê que no início, quando ela sai ali do reservatório dela, que ela começa a caminhar, ela já sai com um propósito. O propósito dela é lutar contra esse inimigo que o Gustavo não sabe quem é esse inimigo. O Gustavo não sabe para que elas foram criadas, ele chegou ali só para ajudar a desenvolver elas sem entender a coisa completa.
A gaveta fala, eu quero aprender a lutar. E nisso acontece uma coisa muito interessante, porque ela faz um amigo que vai ficar com ela até o final da história. E esse amigo que fica com ela até o final da história passa uma mensagem muito importante, se você olhar nas entrelinhas. Que ele é um cara que, no início, eles só brigam. Ele literalmente entra para ensinar ela a lutar. Só que nessa quantia absurda de brigas, cria-se um vínculo que torna os dois inseparáveis no final. Entendeu? Torna os dois inseparáveis no final. Outra gaveta, que também passa uma mensagem muito importante, que seria a gaveta número 3. As gavetas vão de 1 a 17. Vão de 1 a 17. Eu vou pular a 2. Vou deixar a 2 no mistério. Que a gaveta 3 seria a gaveta necromancer. A gaveta necromancer, ela é relacionada, por exemplo, à cura. Ela tem poderes curativos, não só dela, como de pessoas próximas, né? E além desses poderes que ela tem, que vem dessa semente que ela carrega dentro de si, que é uma semente de infinidade, a necromancer, ela desenvolve um apego emocional muito cedo por um dos médicos que auxilia ela nos experimentos, que é um dos médicos que está responsável por ela. E esse médico e ela, que seria o médico Daniel, eles se envolvem em um romance que você, como autor, você fala, gente, o livro é um diário escrito em 30 dias, como é que no dia 5 acontece tal coisa e no dia 20 já está acontecendo tal coisa? Então tá rápido demais isso, tem uma coisa de errado. E você olha que realmente acontece rápido demais, isso deixa uma mensagem, se você prestar atenção. Se você, tipo assim, às vezes você tem um problema com amizade, talvez você focar na gaveta 1 possa te ensinar alguma coisa. Se você tem um problema amoroso, você faz as coisas muito rápido, talvez focar na gaveta 3 possa te dar alguma lição. E você olha e você vê que apesar dela se curar, dela ter essa questão de se curar, ela se abandona nesse processo. Ela se abandona pelo outro. E quando o outro se vê também abandonado, porque ela se abandonou, você chega a um final trágico para essa história. Entendeu? Então, eu tentei deixar essa mensagem bem, bem diferente para cada gaveta. A gaveta 2, ela tem uma relação com o pai, entendeu? Não com pais biológicos, mas ela tem uma relação de paternidade que fala sobre esse amor paterno, como é que essa questão da gente estar próximo dos nossos pais nos ajuda. Tem uma outra que se sente culpada de tudo, ela sai ali dentro do seu reservatório já sentindo extremamente culpada. Então, eu tentei tratar diversos aspectos da nossa personalidade nas gavetas diferentes. Muito bem. Esses seres poderosos e perigosos são mal compreendidos, mas isso nunca os impediria. Enquanto Gustavo adentra os corredores sombrios do complexo, ele documenta sua rotina diária. Porém, sem que ele soubesse, o destino da humanidade estaria nas páginas daquele documento. O poder e a ganância que permeiam a infinidade levariam o mundo ao caos, mas apenas uma mulher impiedosa e poderosa poderia salvá-los, que é a Aurora? Aurora, diretora Aurora. A Aurora é uma pessoa muito complexa. Ela é uma personagem que perdeu muito, é só o que eu posso dizer. E por ter perdido demais, ela se fechou para o mundo. Ela faz o que é correto, mas nem sempre da forma correta. Na história que eu estou escrevendo agora, a gente pega uma Aurora mais jovem, uma Aurora que ainda tinha muitas esperanças, uma Aurora que, apesar de ser forte, era muito mais amiga. Só que essa postura de amiga, para ela, não funcionou. Porque no universo dela, ser amigo não era opção. O que as pessoas precisavam para elas chegarem à solução, que é conseguirem correr atrás de resolver seus conflitos, era de uma pessoa com mais autoridade. Alguém que se parecesse muito mais uma rainha do que uma irmã, por exemplo. Então a Aurora, ela tem essa postura de uma pessoa que está acima dos outros. Tanto que o escritório dela, dentro do livro, ele é a sala mais alta, o edifício mais alto do mundo, praticamente já na estratosfera, é onde ela fica. Lá ela chega, ela se isola, e apenas com 2 ou 3 ela tem contato durante toda a vida dela. E é só o que ela precisa, porque para todos os outros ela prega um papel tão importante que ela não pode se deixar ser usada pelos sentimentos. Tem que ser diferente, tem que ser diferente.
Muito bem. Enquanto se vê envolvido em uma teia demoníaca de intrigas ocultas, descubra que a ganância desenfreada da humanidade pode levar às consequências terríveis. Agora, enfrente as forças que cercam os heróis e desvende os mistérios escondidos nos bastidores, antes que seja tarde demais. Nesta história repleta de suspense e reviravoltas, você será levado a questionar a natureza da ganância humana e o preço que estamos dispostos a pagar para alcançar nossos desejos mais obscuros. Enquanto o mundo caminha para a beira do abismo, Gustavo se torna a última esperança para a sobrevivência da humanidade. Qual é a faixa etária desse livro? Olha, eu acho que é 16, hein? Eu tenho que olhar agora, mas se não me engano, tá como 14 ou 16 anos. Porque ele é um livro que ele envolve muita morte e muito sangue, entendeu? Não é literalmente um livro infantil, não. Muito bem, 16 anos. Agora eu tô curiosa aqui. Como que você, formado em técnico de enfermagem, foi para literatura? Não faço a menor ideia. Uma hora começou e foi embora, é isso aí. A história é muito engraçada, né? Porque eu sou religioso, eu e minha esposa somos religiosos. E a minha esposa, ela cuida das jovens da igreja. Ela é uma conselheira dentro da igreja. Então, de vez em quando vem aqui para casa um monte de jovens. E sempre que as jovens vêm, eu durmo fora, entendeu? Geralmente eu durmo na casa dos meus pais ou durmo na cozinha. E na noite em específico, que eu comecei a escrever o livro, que eu comecei do nada, era uma noite que a gente tinha recebido algumas visitas. Então ela veio dormir com o pessoal no quarto e eu estava na cozinha com meu colchãozinho já, que na época eu estava com um computador comigo. E nisso eu comecei a digitar, a futucar um pouquinho o computador ali. E eu pensei, não tem nada para fazer, não tem nada no YouTube para assistir, não tem nenhuma série para ver. Então, quem sabe eu não escrevo alguma coisa que vale a pena, né? Então, primeiro eu montei um esboço de uma história que eu joguei fora. Tentei ali montar uma história sobre reencarnação. Eu joguei fora aí, entendeu? Que eu não achei que ficou muito bom, não. E comecei a trabalhar nessa do Gustavo, com um diário com essas criaturas, né? Aí as gavetas vieram do armário da cozinha, né? O diário veio porque eu estava escrevendo no notebook, era o dia 1 da minha escrita, né? E depois no dia 2 eu escrevi mais um pouquinho, né? Então eu escrevi isso. E eu me aprimorei enquanto eu escrevia. Por exemplo, o primeiro capítulo, hoje, ele deve ter quase 2.500 palavras, né? Que é o que me ensinaram que seria o ideal. Não passar muito disso. Quando eu escrevi ele a primeira vez, ele tinha 400 palavras. Então eu fui escrevendo e me falaram assim, olha, não para e volta. Vai até o final e depois você volta do início para melhorar. Então eu escrevi até o final e depois eu voltei e fui adicionando o que eu achei que faltava. Então tem personagens no início do livro, eu vou até falar o nome deles aqui, que, por exemplo, é o William e o... Acho que é o William e o Pedro, se eu não me engano. O William e o Pedro, eles não estavam na versão original do livro, na primeiro protótipo, né? São personagens que eu vi necessidade de adicionar para trazer mais riqueza para esse universo que eu criei. Que era falar sobre a tecnologia, falar sobre o complexo, dar alguns spoilers sobre a diretora Aurora, que ela só vai ser trabalhada mesmo lá para o capítulo 14 ou 15, que vai ser falado dela mesmo, entendeu? Então foi um processo bem divertido para mim, mas foi um processo de muito aprendizado também. Eu acho que eu aprendi muito mais escrevendo do que você talvez aprenda lendo. É verdade. E a escrita, ela é diária, ela é prática, não tem jeito. A gente pode fazer centenas de cursos e lidar com centenas de conselhos, mas é a prática que mostra e amadurece, evolui, né, a nossa escrita. Agora, ô Lucas, seu livro chega semana que vem, não é isso? Isso aí. Daqui a pouquinho Quem tá comigo. quiser comprar o teu livro, autografado ou não, como é que as pessoas vão conseguir adquirir? Então vamos lá. Existem algumas formas de adquirir o livro. A primeira forma é pelo e-book, pela Amazon. Você pode comprar lá pelo Kindle. Só procurar lá, Projeto Infinidade. Tá à venda lá. Se eu não me engano, tá R$16 e alguma coisinha. Você pode comprar a versão física pelo site da editora Litera.
que é www.editoralitera.com.br. Lá ele está por R$ 52, mas tem o cupom da primeira compra, você ganha um desconto de R$ 10 se você comprar a primeira compra, então ele sai por 42. E além do site da Litera e do e-book, a gente está se organizando na próxima semana. No próprio site da Litera você vai conseguir comprar também a versão e-book pelo site da Litera. Você vai conseguir ler por lá também. Ah, que bacana! Então, a gente vai estar disponível nas plataformas ou diretamente com o escritor. Qual é o teu Instagram? É @luciunart. LUCIUNART. Coloca nos comentários aqui pra gente, Lucas, por favor. Gente, para quem quiser, já segue o nosso escritor para acompanhar a chegada do livro físico, da vinculação do e-book, para vocês ficarem atualizados sobre o projeto Infinidade. Ele vai botar aí, ó. @Luciunart. Isso aí. Muito bem. Eu vou marcar o nosso escritor como colaborador dessa entrevista. Então vocês vão poder assistir também no Instagram dele e no meu Instagram e em todas as plataformas do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Lucas, querido, que bate-papo sensacional. Que coisa maravilhosa ter você no meu projeto para falar de coisas relevantes, importantes, principalmente quando se trata de literatura. Eu só tenho que te agradecer, desejar todo o sucesso para você e não pare de escrever, tá? Obrigada. Isso aí, os projetos são muitos, eu que agradeço também por participar, pela oportunidade. Então, que Deus te abençoe. Não sei se você é cristão, mas leve isso como um elogio, né? E muito obrigado pela oportunidade. Se quiser chamar de novo, estamos aí, a gente se organiza para a gente conversar sobre assuntos polêmicos também. Vamos falar, vamos causar um rebuliço aí, né? O podcast está aberto para você e a sua esposa voltarem quando vocês quiserem, principalmente sobre esse assunto de inteligência artificial, que as pessoas precisam de informação, precisam de conscientização, e nada melhor do que um ilustrador e escritor publicado para falar também sobre isso. Então, volte sempre que você quiser. Tá, querido? Tá bom, muito obrigado, tá? Foi uma honra. Tenha uma boa noite. Eu vou desligar agora. Manda um beijo pra tua esposa. Obrigada. Mando sim. Gente, quem entrou, quem saiu, quem ficou com a gente, muitíssimo obrigada. Eu ainda volto hoje para mais bate-papo. Beijo, Lucas. Valeu.